Olá a todos que nos acompanham, né, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, né, a mais essa conversa dos diálogos despatologizantes. Hoje nós vamos falar aqui, esse é o 15º podcast dessa série do Despatologiza, que é um movimento pela despatologização da vida, né, em que a gente vem conversando há alguns anos já a respeito disso que nos coloca em relação ao estar na vida com os outros, né? Então, convidamos todas as pessoas que nos escutam, nos acompanham, a se juntarem a nós nessa empreitada, que escutem lá todos as nossas outras conversas, têm sido muito interessantes e provocadoras, porque essa é a ideia, refletirmos, provocarmos. Eu sou Heloísa Macedo, sou uma mulher de 58 anos, de pele clara, cabelos castanhos, escuros, lisos, um pouco abaixo dos ombros. Estou numa sala que atrás de mim tem uma parede branca com um fundo de um mapa mundi em preto, e sou fonoaudióloga clínica. Eu trabalho com a clínica da e de linguagem, sou formadora de professoras e sou militante do Despatologiza. Hoje a gente vai conversar com o Paulo Bier, que eu já vou apresentar ele para vocês, ele já está com a gente aqui no estúdio, mas já vou falar quem é ele um pouco melhor e dessa conversa bacana. Mas desde já agradeço muito de ter aceito esse convite em nome do Despatologiza e de estar aqui com a gente. Falaremos hoje então sobre quais as infâncias escondemos atrás das telas. O Paulo Bier, ele é bom, na verdade, antes da gente começar, então, de eu apresentar ele, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que a gente escolheu falar neste momento, né, porque, desde junho, eu vi em junho de nove há alguns anos, a gente vem vindo, né, num crescer esse questionamento que a gente tem feito sobre as telas. Num levantamento feito pela plataforma Electronics Hub, em junho de 2023, um site de informações, é um site de informações eletrônicas, uma pesquisa que foi feita considerando 45 nações, concluiu que o Brasil é o segundo país com mais pessoas em frente a uma tela. Constatou-se que os brasileiros passam, em média, 56% do seu tempo acordados na frente de smartphones e computadores. Nesse mesmo levantamento, o Brasil, país altamente tecnológico, ficou em último lugar, com uma média de 21% do tempo dos adultos gasto em frente a telas. O que estaria por trás desses dados? Eu acho que a gente tem muito que analisar sobre os significados, impactos, né, do uso do nosso tempo com as telas, especialmente em relação aos impactos em nossa saúde física e mental. Ou seja, se já temos tantos dados, já sabemos tanto dos prejuízos, não desconsideramos as necessidades, os avanços que a tecnologia proporciona, como lidar e pensar nas infâncias que vêm sendo mediadas pelas telas, escondidas por elas, reconfiguradas por elas, né? Nicoleles, como neurocientista, ele fala de um cérebro que é moldado pelo movimento corporal, pelas telas, pela tecnologia digital, então que vai moldando isso de uma forma e de maneiras tão diferentes, né? Que significados isso provoca, isso tem, né? Como que a gente vai pensar um cérebro que é moldado por essas telas? O que que isso significa? Num trabalho, por exemplo, numa fala da Sueli Amarante, da Fiocruz, né, do SUS, em 2022, ela fala sobre o uso de telas e sobre o desenvolvimento infantil, implicando sobre o uso excessivo de telas e associado a inúmeros desfechos nocivos de ordem física, cognitiva e comportamental. Então, ela vai destacando que a superestimulação presente aí nos meios digitais e a obtenção de respostas imediatas, eles vão interferindo negativamente nessa capacidade de atenção, na habilidade de saber esperar, entre tantas outras, a irritabilidade, entre tantas outras consequências que podem levar aí essa ideia, né, de quem é o outro e como ele lida com o saber e sobre aquelas coisas todas que são veiculadas pelas telas. Tem inúmeros estudos, e eu acho que tá bom aqui de eu falando.
Por que hoje a gente tem, então, conosco aqui nessa conversa e para falar de um lugar até bem mais autorizado, talvez, do que esse meu, né? Por isso que a gente te convidou, Paulo. Vamos ver, então, porque o Paulo Bier é um psicanalista, ele é pesquisador, é um professor convidado no programa de pós-graduação em Psicologia Social da USP, onde ele desenvolve uma pesquisa sobre os impactos subjetivos de novas tecnologias digitais. Ele é membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, LATESFIP, da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia, da Associação de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental e do Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos, UNET. Ele é editor de Lacuna, que é uma revista de psicanálise, da revista Traço e da revista Latino-Americano de Psicopatologia Fundamental. Então, alguém que a gente tem um enorme prazer de estar aqui conosco hoje, nessa conversa, pelo Despatologiza, e que eu vou já fazer uma pergunta provocativa, e aí você se autodescreve, se apresenta, complementa aí aquilo que você achar importante dizer para quem estiver nos escutando, Paulo. Mas eu queria começar a nossa conversa aí nessa provocação, dizer que eu adorei esse título, que vem aí, que foi, acho que, uma sugestão que você deu, né, de quais as infâncias escondemos atrás das telas. Eu acho que é um título muito provocador, que nos coloca num lugar de responsabilidade sobre os efeitos, sejam eles quais forem, em relação às telas, especialmente por supor que escondemos algo por trás delas. Fica ainda mais sensível e desafiador quando a gente pensa sobre uma ou muitas infâncias, né, que escondemos. Então, que se escondemos, por que fazemos? E o que não pode ser mostrado, que precisa ser escondido? Vamos lá, eu acho que vamos nessa conversa, qualquer coisa eu vou te provocando aqui, a gente vai seguindo, mas quero muito te ouvir. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada, desde já. Olá, bom, eu sou o Paulo, sou um homem de pele clara, cabelo começando a ficar grisalho, um pouco cacheado. Estou aqui sentado com uma camiseta vermelha na frente de um fundo amarelo, uma partezinha branca. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, Heloísa. Para mim é um enorme prazer, enfim, poder participar do Despatologiza. Eu acompanho o trabalho de vocês e admiro o trabalho de vocês já faz muito tempo, então é um enorme prazer, uma grande honra poder conversar com você hoje aqui. Veja, vamos começar então pelo título. É muito interessante essa introdução que você fez, essa comparação do Brasil com o Japão, né? Quer dizer, então o Brasil ali em segundo lugar, o Japão em último, mesmo apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que eles têm por lá. Eu acho que de fato ajuda a gente a ir situando um ponto de partida que olha, não existe um único uso que a gente pode fazer da tecnologia. A gente pode usá-la, pode fazer com a tecnologia de maneiras diferentes. E isso cabe a nós escolhermos, né? E eu estou trazendo isso no começo porque muitas vezes a gente perde essa dimensão de escolha que a gente tem sobre a tecnologia. E esse é um ponto muito, muito importante para a nossa conversa. Em relação ao título, eu diria que, enfim, eu acho que é um título que eu acabei tentando condensar algumas questões, né? A primeira, eu diria, é em relação às telas. Por quê? Porque eu acho que para mim tem um duplo sentido perguntar o que a gente esconde atrás das telas, quais infâncias a gente esconde atrás das telas. O primeiro é o sentido mais imediato, essa ideia bom, as telas em si, elas produzem efeitos na maneira como a gente está no mundo. Produzem efeitos afetivos, produzem efeitos de como a gente lida com o conhecimento, produzem efeitos de socialização, enfim, uma série de questões, e a gente vai poder falar disso. Por outro lado, tem um ponto que eu acho que a gente está num momento que é crucial que isso seja discutido, que é as telas, a ideia de tela, a palavra tela, ela virou um nome que eu diria que está flertando com uma patologização.
né? E aí eu acho que a conversa ela fica mais incômoda, né? Inclusive. Por quê? Porque a gente precisa pensar no que a gente está querendo quando a gente está discutindo isso. Quer dizer, qual que é o risco? Né? Vamos começar por aí. Eu acho que o grande risco é a gente tomar essa palavra tela como se fosse, digamos, o depositário de todos os males da nossa sociedade e falar, bom, se a gente resolver isso, está tudo resolvido. Né? E com isso a gente restringe demais a discussão. Né? E a gente cai, eu sempre costumo pensar que a gente patologiza questões quando a gente quer, em alguma medida, não fazer outras perguntas sobre aquilo sobre o que aquilo pode suscitar. Né? E, em geral, quando a gente patologiza alguma coisa, a gente acaba se esquecendo, a gente acaba deixando de lado uma dimensão política do que a gente está falando. E quando a gente está falando sobre as telas, a gente precisa ter esse cuidado, né? Que é um cuidado que, por um lado, vai no sentido de entender que, bom, as telas, elas não permitem um único tipo de uso, a gente pode usar as telas de maneiras diferentes, os usos diferentes produzem efeitos diferentes, os conteúdos, os aplicativos, né, para que a gente está usando as telas, isso produz efeitos diferentes. Né? E, por outro lado, né, que tipo de resposta que a gente quer quando a gente está falando sobre as telas, né? Quer dizer, por quê? Porque, e aí a gente volta também para a ideia de infâncias, no plural, né? Bom, eu acompanho demais o trabalho da Ilana Katz, ela trabalha isso, né, com maestria, eu recomendo muito quem tiver interesse nessa discussão que procure o trabalho dela, mas que vai, né, o infâncias aqui no plural, vai nesse sentido de falar, olha, não existe só um tipo de infância, né? As infâncias, elas são plurais, elas são inúmeras, são variadas. Qual que é um dos riscos que a gente tem quando a gente, digamos, reifica, objetifica demais a própria ideia de tela? É falar, bom, a tela está em oposição à infância, ou aquilo que a infância deveria ser, como se existisse só um modo, né, de existir uma infância. E quando a gente faz isso, eu entendo, a gente vai deixando de lado algumas questões que são muito importantes. Né? Então, acho que num primeiro momento, né, o primeiro ponto de partida é uma pergunta sobre o porquê que a gente usa as telas desse jeito, né? Ou por que a gente oferece as telas para as crianças da maneira como a gente oferece, né? E que maneira que é essa? Né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho dois filhos pequenos, né? A Teresa tem 8 anos, acabou de completar, e o Antônio, que tem 2 anos e meio, um pouquinho mais. Né? E eles têm usos completamente diferentes das telas, né? Por causa da idade, por causa do quanto que a gente oferta, mas também pelo fato, né? Quer dizer, o Antônio tem um uso que a Teresa não tinha com essa idade. Por quê? Porque ele tem uma irmã mais velha, então as telas já fazem mais parte da infância dele, porque fazem parte da infância da irmã. Mas tem coisas que são muito curiosas, que a gente vê, por exemplo, né, eles basicamente usam tela para assistir filme, desenho, enfim. Que tem desenhos e filmes que produzem efeitos muito diferentes nas crianças. Tem, é claro, né, filmes que deixam elas com mais medo, filmes que deixam elas mais intrigadas, mas tem filmes ou desenhos, principalmente, que deixam elas muito mais agitadas, desenhos que é mais difícil de desligar a tela, desenhos que elas ficam num grau de absorção que é impossível falar com elas, precisa pausar o desenho para poder conversar alguma coisa. E isso eu estou falando só, em alguma medida, de telas que não são telas interativas. Né? Quer dizer, que elas não estão, digamos, numa interação permanente com os seus usuários. Né? Quer dizer, elas estão lá assistindo os desenhos, não são aquele... Hoje já existem desenhos que as crianças podem escolher o que acontece. Né? No Netflix já tem isso, por exemplo. Né? Não, isso ainda não chegou aqui em casa, pelo menos, mas não pode cuspir para cima, né? Enfim, sempre cai. Mas tem algo que, mesmo nesse tipo de uso de tela, que não é tão interativo, a gente já vai vendo esses efeitos, né? Efeitos que, em alguma medida, a gente pode, no limite, falar, olha, parece que tem certos desenhos que são mais aditivos do que outros, né? Certos desenhos que é mais difícil ficar sem, né? Por exemplo, por outro lado, que
que causam essa agitação, que causam, né, uma coisa um pouco mais desorganizada, uma dificuldade de elaboração, uma dificuldade de terminar. Né? Então, o que é importante aí? Que a gente vai vendo que essas novas tecnologias digitais, e eu estou partindo aqui do pressuposto, e tem acho que diversos estudos que vão falar sobre isso, que esses efeitos eles não são bem por acaso. Né? Quer dizer, muitos desses desenhos, ou muitos, né? Acho que aí quando a gente dá um salto grande, né, de mudança na interação e vai pensar, por exemplo, em aplicativos, né? A gente sabe muito bem que os aplicativos eles são construídos de maneira a deixar os seus usuários o máximo de tempo possível engajado. Né? Quer dizer, é assim que eles conseguem recolher ou produzir mais dados, que é o que eles conseguem monetizar, o que eles conseguem transformar em produto, no final das contas. Como que eles produzem isso? Né? Como que os aplicativos, como que os conteúdos produzem isso? Eles produzem isso, em alguma medida, mobilizando afetos. Né? Quer dizer, e eles conseguem ter uma noção bastante precisa de qual tipo de afeto eles conseguem mobilizar com qual tipo de conteúdo para cada usuário. Né? Isso é uma coisa que o avanço tecnológico permite. Né? Quer dizer, e para o bem e para o mal, talvez mais para o mal do que para o bem. Então, existe, né, acho que uma pergunta de fundo que é, bom, quando a gente não precisa de muito para a gente perceber, por exemplo, que os desenhos produzem efeitos diferentes. Né? O que a gente quer, né, ou qual que é a função da gente deixar as crianças na frente de uma tela que deixa elas completamente absortas, né, que deixa elas completamente engolidas por aquilo que está acontecendo. Assim, eu falo isso de novo, né, de um lugar de quem está no meio disso, assim, né? Quer dizer, bom, muitas vezes, para mim, deixar as crianças assistindo um desenho no qual elas fiquem compenetradas é um momento no qual eu consigo cozinhar, consigo lavar a louça, consigo fazer, quer dizer, tarefas da casa que são muito mais difíceis de serem feitas com elas junto. Né, e principalmente se está tarde, elas estão cansadas e tudo mais, que é o tempo que eu tenho para fazer essas coisas também, porque eu não estou trabalhando e tudo mais, mas que veja, então se a gente vai, de algum modo, depurando essas camadas todas, né, a gente vai chegando em perguntas muito delicadas e muito incômodas sobre a nossa própria vida. Né? Quer dizer, bom, quando a gente está falando sobre quais infâncias a gente esconde atrás das telas, a gente está falando, bom, quais infâncias cabem na nossa vida, né? E se tem uma coisa que é muito característica da infância, que a infância, e aí eu vou falar talvez um singular, né? Quer dizer, a infância ela insiste. Né? Eu acho que todas as formas de infância, elas insistem em se fazer presentes. Né? Quer dizer, então tem algo de que se você está com uma criança e você está muito distraído, bom, isso eu vejo com o meu filho, com o Antônio, né? Ele não tem nem 3 anos. Se eu pego o celular na mão, ele fica bravíssimo já. Ele fala, papai, larga o celular não. Às vezes ele vem, tira o celular da minha mão. Ele ainda não se interessa pelo celular em si, ainda não entrou nisso, né? Mas ele sabe que se eu estou no celular, eu não estou com ele, né? Ou pelo menos eu não estou com ele da maneira como ele gostaria que eu tivesse. Né? E ele insiste. Né? E mesmo às vezes, né, quer dizer, com coisas que a gente tem que fazer, tem uma questão, né, que a gente volta muito para a gestão do tempo. Né? Quer dizer, bom, o que as telas permitem para a gente em relação a tempo. Né? Quer dizer, bom, deixar as crianças na tela significa ganhar tempo para fazer outras coisas, que a gente não tem que se preocupar tanto com o que está acontecendo. Em alguma medida, é desse funcionamento que a gente está falando também. Ou deixar as crianças na tela, às vezes não é nem um tempo para tarefas, mas é um tempo que a gente também vai poder ficar na nossa própria tela. Né? Quer dizer que a gente vai poder, né? Isso acontece, vira e mexe, eu sento com elas estão vendo desenho, eu estou ali olhando o Instagram, notícias, seja lá o que for. Né? Então, entra nesse ponto de que é bom, quando a gente está falando sobre as infâncias, existe uma dimensão que as infâncias, elas são interrogantes muito sensíveis da vida dos adultos, né? Elas colocam em questão a nossa vida.
né? E muitas vezes a gente quer esconder essas questões, muitas vezes a gente quer silenciar, a gente quer deixar um pouquinho de lado essas questões. E aí tem um primeiro ponto que é, de fato, as telas, elas auxiliam a gente nisso. Né? E é muito doido, porque eu imagino que todo mundo que está escutando aqui fala, eu gostaria de não fazer isso, né? Eu gostaria de ter mais tempo, gostaria de ter mais disponibilidade, mais disposição, mais, enfim, tudo para isso, mas, né, a vida material, ela nos atropela, né, de algum modo, né? A gente fica um pouco nesse limbo. Por outro lado, tem uma questão que bom, e então se a gente cai nesse lugar, né, quer dizer, de um não completo as telas, então telas nem pensar, né? Enfim, coisas desse jeito. A gente, por outro lado, a gente está disposto também a fazer o tipo de mudança na nossa vida, a gente está disposto e a gente consegue fazer o tipo de mudança na nossa vida para conseguir experienciar, para conseguir sustentar essas infâncias que a gente entende que a gente gostaria que as crianças tenham. Né? Então, eu acho que essas perguntas, no final das contas, são perguntas muito complexas, mas a gente não consegue, a gente não pode entrar no debate sobre as telas sem levar em consideração a profundidade do tipo de questão que a gente está querendo enfrentar. É muito interessante isso que você está falando, e eu vou anotando aqui coisas e pensando, né? E aí, a gente está falando, foi muito interessante a pergunta inicial, que infâncias escondemos atrás das telas. E esse final daqui, esse pedacinho final da sua fala, que antes dessa minha intervenção, você foi falando um pouco sobre essa sensibilidade dessas infâncias que interrogam a vida do adulto. Então, que infâncias são essas? As nossas infâncias, talvez? As infâncias dos adultos que escondemos atrás das telas, que a gente está evitando ou deixando as crianças, né, estarem diante delas, né? Então, o que é? Porque também, de certa forma, ou são as nossas infâncias que a gente está voltando e tentando esconder das crianças que estão diante das telas atuais, enfim, tem muita coisa. Por que eu estou te fazendo esse comentário que me fiquei aqui provocando, né? Você falou do tempo, que é outra coisa mega importante, e um tempo que não é só o tempo, você abordou o tempo na relação com o tempo que a gente pode ter, né, como um dos motivos, o tempo que a gente pode ter para fazer coisas quando você tem a babá eletrônica, que a gente tinha antigamente, que era só a televisão, e hoje ela se diversificou, né? Mas como você mesmo disse, né, então de deixar ali a criança um pouco tão absorta, tão concentrada em determinada em tela, seja o programa que estiver passando no tela, que você tem tempo para fazer o que você quiser, né, para fazer as outras coisas, para cuidar da casa. Então vamos pôr numa questão de funcionalidade mesmo, né, sem tirar, eu não estou desconsiderando, né, todas essas necessidades modernas, inclusive, que a gente tem. Mas tem a questão do tempo que também os efeitos de tela, você falou de um efeito aditivo, que alguns programas, inclusive, você observou nos seus filhos, que são crianças que ficam diante de telas não interativas, muito entre aspas, que não são interativas, elas não permitem que eles façam e promovam a interação que eles quiserem, ou controlem, né, essa interação de um jeito diferente, como os programas que eles veem, ou os aplicativos, etc., num tablet ou num celular, em que o dedinho, né, aprende a manipular. Mas tem efeitos, eu acho que isso é uma outra coisa, que estarmos diante da tela tem efeitos também sobre o modo como a gente vive o tempo. E esse viver o tempo também posto de alguma maneira sobre a infância como período, então, né, nesse genérico que você utilizou da infância, mas e aí onde cabem tantas infâncias diferentes, é alguma coisa que a gente tem que se ver um pouco mais, porque são efeitos em relação a esse tempo de viver essas infâncias, né? Esse tempo de passar por esse período de vida, o que está acontecendo com aquilo que a gente está entendendo como infância também. Não sei se...
Sim, né, eu acho que essa questão ela é muito interessante. Eu pensando aqui, eu acho que a gente pode talvez encaminhá-la em duas modalidades, não são exatamente separadas, mas acho que ajuda a gente a organizar um pouco. Né? Eu vou chamar aqui do tempo da pergunta e o tempo da frustração. Né? Eu acho que são dois tempos muito importantes quando a gente está falando sobre infância. Né? O tempo da pergunta é um tipo de experiência, né, que é extremamente importante porque ele tem, né, uma relação muito grande com a curiosidade, mas e tem uma relação muito grande com a apropriação dos saberes que são produzidos pelas crianças. Né? Então, tem algo aí que está em jogo que é da relação que a gente estabelece com o conhecimento e que isso toca num outro problema que a gente tende a não pensar como articulado a infâncias, mas que é o problema do negacionismo, das fake news e tudo mais. Quer dizer, a gente tem vivido um modo de relação com o saber, um modo de relação com o conhecimento que parece que vai simplesmente apagando esse tempo da pergunta. Eu não sei se você já viu, eu já vi crianças perguntando coisas para a Alexa, por exemplo. Né? Quer dizer, bom, Alexa, quem foi não sei quem, nem sempre a Alexa responde. Né? Ou para o Google, né? Quer dizer, é uma das grandes questões com a inteligência artificial, que isso implica, né, num tipo de redução, né? Quer dizer, dessa sustentação de uma temporalidade do não saber, né? E que tem consequências que são muito importantes. Né? O Freud tem um texto que eu gosto muito, chamado As Teorias Sexuais Infantis, né? Que é um texto no qual ele fala, olha, em determinado momento, as crianças, elas perguntam de onde vêm os bebês. Né? É a pergunta clássica. Né? Às vezes tem algumas declinações. Né? A minha filha, quando ela tinha, acho que seus 3 anos, alguma coisa assim, ela virou um dia para mim e falou, papai, de onde vêm os bezerros? Né? Ela falou, vou enganar esse cara aí, de onde vêm os bezerros? Eu falei, sei lá, filha, bezerro vem da vaca. Tal. Ela falou, não, papai, o primeiro bezerro, de onde veio o primeiro bezerro? Eu falei, pergunta aí, se você descobrir alguma coisa, você me responde. Né? Vamos lá, fica com a pergunta. Mas o que o Freud fala, né, e que é bem interessante, ele fala, normalmente as crianças elas começam a fazer essa pergunta quando ou elas vão ganhar um irmãozinho, ou elas veem os amiguinhos, os pares dela ganhando irmãozinhos. Né? Que no final das contas, o que é essa pergunta? Essa é uma pergunta sobre amor. Né? Quer dizer, bom, por que precisa de mais um? Né? Por que não tá bom do jeito que tá? Por que vocês querem mais? Ele fala, e aí, né? Ele fala, aí se constitui o que ele chama da pulsão epistemológica. Aí nascem os cientistas, né? E todas as crianças são cientistas, né? E elas vão produzir as respostas delas, né? Respostas que ele vai falar, bom, respostas que os adultos acham esdrúxulas, né? Os bebês se fazem pela orelha, pela boca, pelo umbigo, pelo bumbum, pelo nariz, enfim, né? Várias respostas, ele diz, e que tem a ver, em geral, essas respostas com a própria erotização do corpo das crianças, né? Enfim, elas vão pensar a partir, né, do corpinho delas, e que são respostas que são, né, na época do Freud, ele fala, bom, são extremamente incômodas para os adultos. Né? Os adultos, eles falam, não é isso, é a cegonha. E as crianças falam, eu sei que a minha teoria é muito mais interessante do que a sua, mas ele fala, mas elas ficam divididas, porque elas ficam com medo de contrariar o adulto. Bom, afinal das contas, é uma pergunta sobre o amor, elas estão ali impulsionadas pelo medo de perder o amor. Né, dos adultos. Bom, o que faz a pessoa me amar? Isso é uma... Bom, como psicanalista, eu encontro isso todo dia no consultório, né? Quer dizer, a grande pergunta, o que faz? O que faz alguém me querer? Afinal de contas, como que eu faço para ser amado, para ser querido, para ser... Né? Então, e por que isso é importante? Porque isso traz para a gente também essa dimensão afetiva do próprio conhecimento. A gente, quando a gente está falando de conhecimento, e isso é um problema muito grande quando a gente está pensando sobre as redes sociais, porque a gente tende a pensar só em relação à quantidade de informação. E o ponto é, quando a gente está falando sobre quantidade de informação, a gente está falando sobre afeto. Não existe falar sobre informação sem falar sobre afeto. Né? E, inclusive, o que a gente vê é que o funcionamento das redes, por mais que elas digam, não, a gente só está oferecendo informação,
né, todo o discurso da liberdade de expressão e tudo mais, quando a gente vê o funcionamento delas, o funcionamento é mobilização afetiva para manter engajamento. Né? Quer dizer, então elas vão sempre impulsionar os conteúdos que produzem respostas afetivas mais intensas com maior probabilidade da pessoa se manter conectada. Isso é muito claro, tem estudos que deixam isso muito claro. Né? Então, quer dizer, essa dimensão afetiva que está presente nesse tempo da pergunta, ela é essencial, quer dizer, por quê? Porque é um momento de elaboração, inclusive, de você poder, né, a ideia de elaboração, ela tem uma dimensão temporal que é muito importante, que é de você poder sustentar o incômodo, de você poder sustentar a pergunta, de você poder sustentar o não saber e a angústia que isso produz e ir aprendendo em alguma medida a lidar com isso. Né? Tem gente que até se apaixona, vai virar pesquisador, vai ficar estudando a vida inteira, vai querer dar aula em universidade, né? Quer dizer, vai virar professor, enfim, eu acho que, mas porque de fato isso demanda um trabalho de elaboração que é muito central. E aqui a gente cai, né? Acho que essa segunda nomeação que eu dei para a questão do tempo, que é o tempo da frustração, né? Quer dizer, e que é algo que de fato é muito importante e que talvez uma das transformações que a gente esteja vendo seja muito ligada a isso, né? O Jonathan Haidt, lá na Geração Ansiosa, né? Quer dizer, ele fala bastante disso, isso tem a ver com o trabalho anterior dele, né? Sobre as infâncias do brincar e tudo mais. Tenho, enfim, algumas questões com o caminho que ele toma, mas, enfim, isso acho que a gente nem precisa entrar nisso. Mas ele traz muito essa ideia do quanto que a gente vai protegendo, né, as crianças das frustrações, e o quanto isso é um movimento social. Né? Quer dizer, a gente foi, no decorrer das décadas, né? Tem um livro de um sociólogo que é meio húngaro, meio canadense, mora na Inglaterra, o Frank Furedi, que chama Parentalidade Paranoica, né? E que ele discute muito isso, assim, ele vai discutindo como os pais, por um lado, eles começam a recorrer, né, a todas as questões, eles entendem que eles precisam falar com especialistas, né? Que a gente volta para essa questão da despatologização, inclusive. Então, existe um saber que, né, que desobriga que a gente pense eticamente sobre o que a gente está fazendo. Né? E, por outro lado, que vai entrando nessa ideia de que a infância não pode conter sofrimento, não pode conter frustração. Né? E o que isso vai produzindo. Então, veja, e isso acontece de maneiras muito distintas. Por exemplo, uma das coisas tem muita gente que fala da chupeta digital, né? Quer dizer, bom, você coloca a criança na frente da tela, muitas vezes ela para de chorar, né? Quer dizer, ela distrai, né? Para quem que isso é bom? Né? Quer dizer, isso é bom, muitas vezes é melhor para quem fica angustiado com o choro da criança do que com a criança, do que para a criança, por quê? Porque ela perde, em alguma medida, essa oportunidade de poder aprender a elaborar o que está acontecendo. Elaborar, né? Elaboração é um aprendizado, a gente aprende a elaborar. A gente aprende quando a gente é criança e depois quando a gente é adulto também. Né? Quer dizer, são coisas que estamos sempre tentando, né? E podendo aprender a elaborar melhor. Né? E por outro lado, então a gente tem, né, quer dizer, então digamos a gente tinha um cenário montado para isso, né, quer dizer, acho que isso já estava presente de uma maneira muito muito forte antes dessa explosão, né, ou da popularização dos dispositivos portáteis, principalmente, tem uma virada que acontece, que é com a popularização dos smartphones, isso muda muito, né, a relação das pessoas com a tecnologia, porque de repente a tecnologia está no nosso bolso, né, quer dizer, ou na nossa mão o tempo inteiro, então isso produz diversos efeitos, né, e que isso vai, em alguma medida, transformando essa temporalidade e intensificando, né? E a gente vai entrando numa espécie de looping em relação a essa ideia de que a gente não deveria sofrer. E veja, não são só em relação às crianças, não é só em relação às crianças que a gente pensa isso hoje em dia. É só a gente pensar no mercado de antidepressivos, né? Ou exatamente como que se vendia Prozac no começo, né? Quer dizer, eles não vendiam um remédio, eles vendiam felicidade, né? Era uma coisa, né? Isso era a propaganda deles, né? Quer dizer, ninguém precisa não ser feliz,
Veja só, né? Quer dizer, então, tem algo da dimensão social que está presente nisso, e tem algo do funcionamento da tecnologia que produz um modo de experiência temporal que é muito importante a gente interrogar também. Quer dizer, o que a gente vê? A gente vai vendo que cada vez mais a gente tem uma relação muito acelerada, né, quando a gente está em contato com a tecnologia. Quer dizer, então a gente está cada vez mais em contato com mais conteúdos, né, com conteúdos cada vez mais, em alguma medida, mais curtos, né, muitas vezes com mais de um conteúdo ao mesmo tempo, né, quando a gente começa a falar das duas telas, né, quer dizer, tem gente que fala, olha, os próprios estúdios, né, as produções de seriados e tudo mais, eles já estão levando em consideração que as pessoas assistem uma série enquanto estão olhando o celular. Então, isso tem que fazer com que a série seja um pouco menos complexa, porque as pessoas não estão, elas estão com a atenção dividida, né, o tempo inteiro. Né? Mas tem algo que é essa aceleração, né, e essa dificuldade que a gente tem de elaboração decorrente dessa aceleração, quer dizer, se a gente pensa que a elaboração ela demanda um tempo, né, a gente pode pensar que a gente vai perdendo esse tempo quando a gente está nesse fluxo incessante, né? Quer dizer, então, e isso é muito claro, eu imagino que todo mundo que esteja aqui assistindo ou escutando já tenha tido alguma experiência desse tipo, né? Que você pega o celular para olhar a hora, para ver qual é a previsão do tempo, e quando você vê, você está lá meia hora, uma hora, né, rolando a tela de algum aplicativo qualquer, e quando você desliga, você nem sabe direito o que você viu, né? Você só tem aquela sensação ruim, assim, né? Mas você não... Quer dizer, a gente tem uma certa dificuldade de elaborar o que está acontecendo. Isso, a gente pode pensar isso como uma espécie de efeito colateral, né, do funcionamento, ou a gente pode pensar, inclusive, isso como algo que, efeito colateral ou não deixa de ser interessante para os próprios aplicativos. Por quê? Porque o grande produto, né, quer dizer, o que o Instagram vende, o que né, a Meta vende, o que o Google vende, eles vendem anúncios, né, quer dizer, eles vendem, né, a possibilidade de falar, olha, eu sei o que cada pessoa quer, e não só isso, né, tem uma cereja no bolo que muitas vezes eles oferecem aquilo que a gente quer antes da gente perceber que a gente quer aquilo. Quer dizer, então é quase como se tem tá em jogo uma possibilidade de que eles elaborem antes da gente o que está acontecendo. Né? Então, esse próprio fluxo contínuo, essa coisa, né, essa dificuldade que a gente tem de elaboração, ela não deixa de ser interessante para essas empresas, porque isso potencializa, né, os serviços que eles têm para oferecer, os serviços com os quais eles ganham dinheiro, inclusive. Né? Quando a gente... Desculpa, é que você tocou agora numa coisa que é super importante. Você já tinha falado de novo isso do engajamento dessas empresas em relação às pessoas, que é isso que monetiza essa relação, é isso que, na verdade, move, inclusive, essa indústria, né? Eu chamo toda essa produção. E fazem isso a partir dessa conquista afetiva de nós que somos usuários. Sim, sim. Mas... E a dependência que vai sendo movida em relação a isso. E eu acho que você vai seguir, desculpa a interrupção, mas é porque eu acho que isso é uma coisa que a gente pensando, né, no Despatologiza e nas coisas todas com quem a gente vem conversando, que a gente reflete, e a preocupação em torno dessa hiperpatologização da vida, você foi tocando em coisas que são dados fundamentais para a gente olhar, né, em relação às relações que a gente estabelece com o conhecimento, que é o que, no fim, nos avalia em relação ao ser ou não patológico, né? E é essa coisa, a forma dos nossos processos, inclusive mentais, cognitivos, de processar informação, esse tempo que a gente permite, e o quanto esta manipulação, né, esses feitos a partir de interesses econômicos e políticos, que no fim a nossa vida, ela é regida por isso, né, desses interesses, acabam muitas vezes nos colocando dependentes de algo que nos tira, e aí a gente pode falar principalmente das infâncias,
a possibilidade disso que você falou, que é fundamental, do tempo de frustração, de poder elaborar, né, essas frustrações, porque é o que nos faz avançar. E aí as crianças, de repente, não têm chance de viver. A gente viveu experiências frustrantes, porque a gente talvez, eu digo aqui, eu mais que você, pelo tempo de relação com tecnologia e tipo de tecnologia, mas de poder elaborar melhor isso e talvez lidar com algumas coisas e suportar algumas coisas e talvez, bom, enfim, né, avançar no desenvolvimento. E que as crianças têm tido isso muito menos oportunidades, né, que você falou, essa coisa acelerada, e a gente manipulado por essa máquina que eu acho complicada, né, mas, enfim, só para a gente seguir aí nessa... Não, e aí, Heloísa, a gente tem algo que é da gente pensar quais são os efeitos disso. Isso, Né? que leva para essa coisa meio patológica, às vezes equivocada. É isso que eu acho que a gente precisa pensar, né? Ou se há porque outras. tem uma dimensão que é, bom, se a gente está falando então, quer dizer, a elaboração é um aprendizado, né? É um aprendizado que não só para se aprender, mas para depois ser feito, demanda um tempo e parece que esse tipo de experiência temporal é meio incompatível com o tipo de relação que a gente estabelece com as tecnologias que são, vou colocar aqui, as mais populares ou mais hegemônicas, né? Quer dizer, acho que a gente pode falar em hegemonia porque a gente conta na mão, né, nos dedos, quantas interfaces a gente usa e todo mundo usa, né? E você fala, bom, então, o que a gente está produzindo? A gente está falando, olha, pessoas, vamos usar os dados que você trouxe, né? Quer dizer, pessoas que passam mais da metade do tempo que estão acordadas na frente dessas telas, né? Quer dizer, em contato com isso. Então, a gente pode falar, né, fazendo uma aproximação meio grosseira, mas que faz sentido, fala, bom, então, mais da metade desse tempo, né, que as pessoas estão acordadas, elas estão num tipo de regime temporal que dificulta a elaboração. O que isso produz em relação à possibilidade de aprender a elaborar e de poder elaborar as questões quando elas aparecem, né? Aí a gente olha, né, um outro lado, que são os dados que são os mais alarmantes e que acho que por isso que eles são os mais delicados em relação ao tipo de resposta que a gente vai dar, que são esses dados que falam, ó, o que a gente está vendo? A gente está vendo um crescimento vertiginoso desde a popularização dos smartphones, principalmente para adolescentes, de aumentos de sintomas como ansiedade, depressão, ideação suicida, dismorfia corporal, agressividade, quer dizer, principalmente entre adolescentes. Quer dizer, então, isso coloca uma pergunta que é, bom, será que a gente está, digamos, criando, né, gerações que não conseguem elaborar, né? Quer dizer, se a gente pega num ponto de vista psicanalítico, todos esses sintomas, eles têm um ponto comum, que é a ausência de elaboração, são né, as atuações, uma dificuldade de lidar com o conflito que está ali presente. E muitas vezes, quando a gente não consegue elaborar, a gente atua, né? Quer dizer, ou estoura como sintoma, ou a gente atua, né? Então, essa pergunta é uma pergunta muito, muito, muito delicada e muito importante, que é, bom, será que a gente está, né, de fato, criando pessoas que, sem ensiná-las a elaborar, né, esse tipo de coisa. E aqui, de novo, né, eu acho que a gente precisa evitar as posições catastrofistas, assim, né, mas tem, né, mas é uma pergunta que é muito importante, né, quer dizer, fala, bom, então, como que a gente consegue, né, não fazer isso? Tem um exemplo que é interessante. Tem aquele livro que saiu ano passado no Brasil, do Max Fischer, chamado A Máquina do Caos, né, no qual ele vai falando, né, dos algoritmos e tudo mais. Um livro muito interessante, meio pesado, precisa ter estômago para ler, porque ele fala muito sobre linchamentos virtuais, sobre, enfim, coisas muito, muito difíceis de ler, inclusive. E em determinado momento ele fala, olha, quando estava tendo as eleições dos Estados Americanos, né, as passadas, não as atuais, estava uma grande discussão sobre a disseminação de notícias falsas no Twitter, que era Twitter ainda. Acho que era, enfim. E em outras plataformas, né? E o Twitter fez uma seguinte ação, né? Ele falou, olha, sempre que você for
compartilhar uma notícia, né, abre uma caixa de diálogo e pede para você escrever alguma coisa sobre aquilo que você está compartilhando, né? Ele fala, isso baixou o compartilhamento de notícias falsas, se eu não me engano, em 20% no total. Isso tinha sido feito só com um grupo específico, assim, né? Não foi o total. Quer dizer, o resultado disso, eles chamam isso de atrito, é o nome desse tipo de intervenção. Por que eles chamam isso de atrito? É interessante. Por quê? Porque isso diminui a velocidade da coisa. Eles entendem que é uma intervenção na temporalidade. Você fala, peraí, me conta, por que você está... Né? E o ponto não é exatamente o que a pessoa vai escrever, mas é esse break, né? Essa expansão. Fala, não, pera, né? Você quer compartilhar isso? Tudo bem, mas por quê? Né? Vamos lá. Né? E ele fala, bom, isso produz, né, um efeito muito grande. Por que eu acho que esse exemplo ele é muito central? Porque ele mostra como a tecnologia ela pode ser diferente, né? E nem, quer dizer, existem exemplos extremos, né? Quer dizer, tem, por exemplo, o podcast lá do Evgeny Morozov, né? Ou chama de Santiago Boys, que é difícil de acompanhar um pouco, primeiro porque ele é inglês, mas segundo que o Evgeny tem um sotaque bielorrusso falando inglês, deixa tudo mais difícil. Mas é interessante porque ele conta de uma experiência, de uma tentativa de construção de uma internet comunista que aconteceu no Chile do Allende. Né? E ele vai falando de por que não deu certo, inclusive da relação disso com o golpe militar no Chile e tudo mais. Mas o ponto, né, aqui a gente poderia ter uma outra internet, né? Assim como nessa mesma internet que a gente pode ter outros tipos de uso, a gente pode ter a informação circulando de uma outra maneira, a gente pode ter algoritmos que não funcionem, por exemplo, a partir dessa ideia de mobilização afetiva. A gente pode ter, né, interfaces e redes que não funcionam impulsionando conteúdos que eles sabem que vão aumentar o engajamento das pessoas nas redes. É claro que comercialmente isso coloca questões, né? Mas isso é um problema para as empresas, não é para a gente, né? em alguma medida, né? Quer dizer, o ponto, e aí acho que volto, né, um pouco para essa questão, falar, bom, mas tem uma escolha aí que tem que ser feita, que é uma escolha coletiva, né? Quer dizer, como que a gente vai lidar com essa questão? Né? Ou a gente vai lidar com isso falando, não, vamos fazer o seguinte, então, vamos proibir tela para criança. Né? Tela até 3 anos não pode tela, né? Que é o que tem, para onde a gente tem caminhado. Né? Até 8 anos não pode, só pode celular sem mensagem, só para ligar e desenho. Né? Aplicativo a partir dos 15 anos, Instagram, TikTok, que eles chamam de aplicativos predatórios, é o nome. Isso é um estudo francês, né, que foi publicado em abril, chama Em Busca do Tempo Perdido, né, bem francês, e que dá, né, essas guidelines, assim. Fala, bom, a partir dos 18 aí tanto faz, né? O que a gente vê no Brasil, né? Quer dizer, aí tanto faz, né? Olha o que está acontecendo com as bets, né? Olha o que está... Quer dizer, então, que tipo de coletividade que a gente está tentando produzir, né? Isso, para não entrar no mérito, né, na discussão, já entrando, né, que olha, as bets elas viciam tanto, não é só porque você incide num sistema de recompensa, né, mas que é um tipo de mobilização simbólica que no nosso mundo incide no sistema de recompensa com a coisa que a gente acha mais importante do nosso mundo, que é dinheiro. Né? Quer dizer, então é um jeito de repente, você ganhar dinheiro no mundo onde é muito difícil ganhar dinheiro para quem não tem dinheiro. Né? Quer dizer, então, existe uma questão que isso também não é tão natural como muitas vezes a gente pensa. Não, aposta vicia e ponto. Não necessariamente. Ou mesmo uma discussão, existe essa discussão sobre pornografia. Né? Quer dizer, pornografia vicia e ponto. Não necessariamente. Pornografia não vicia da mesma maneira em culturas diferentes. Né? Existem estudos que mostram isso. Quer dizer, então, existe um grau dessa discussão que remete a gente a pensar em escolhas muito mais amplas que a gente faz. Né? Mas, enfim, aqui eu estou indo para longe das infâncias, mas que eu acho que vamos voltar, né? Acho que para as infâncias. De qualquer jeito, acho que não é ter longe das infâncias, porque as infâncias estão dentro deste contexto, né?
Que a gente está realmente... Eu estava lembrando do livro do Nação Dopamina, justamente que todas essas relações diferentes, né, vão mostrando o que vicia, por que vicia, enfim, tem todas as histórias que... Nossa, a autora, me fugiu o nome dela. Que ela conta e que das relações, e dela como psiquiatra, enfim, né, fazendo neurologista, acho que são pacientes dela, e são formas diferentes, né, e por que é justamente aquilo que você falava antes, o que dá prazer, e o quanto, por exemplo, você tem efeitos diferentes dessas telas nas infâncias. A gente fala do nosso lado, né, do ponto de vista do adulto já, e das coisas que estão constituídas, mas isso é reflexo também, porque é como a gente se volta para as crianças, e como a gente enxerga essas infâncias. É isso de repente, né? Que a gente também esconde, que olhar que a gente tem para a infância, quando a gente permite, às vezes mesmo sabendo, né, que escolhas são essas que você falou, essas escolhas que a gente permite que as crianças estejam diante das telas, mesmo quando a gente começa a saber e se dando conta de determinada medida sobre os efeitos que possam vir a ter. Só que a gente tem uma crença no sentido da relação com a infância e de proteção da infância, de que, não, mas veja só, eu acho que com o meu filho não vai acontecer isso, com a minha criança ali não vai acontecer isso, porque eu estou cuidando também, eu estou vendo. Então, a gente está ali muito no limite, né, eu acho, e é uma coisa bem, bem cuidadosa para a gente pensar sobre essas escolhas que a gente faz, o que pode, né? Sobre essa questão econômica que está por trás aí, de novo, né? Quando você deu o exemplo das bets, mas também então dos programas que são oferecidos para essas crianças, para lidarem com elas. E aí também o cuidado que se faz, né? Como quando você começou a falar de que outras relações digitais a gente pode ter com esses portadores de textos e de informações com que a gente lida, tem aí a tentativa, por exemplo, das escolas em proibirem o uso de celular nos espaços educacionais. Quando será que efeitos isso está e o que está por trás? Acho que tem uma preocupação de olhar para isso, mas não sei, ainda para mim é uma incógnita. Aí eu acho que a gente volta, né? Eu sou meio repetitivo, mas acho que a gente volta para essa coisa do qual que a gente entende que é a pergunta e qual que é a função, como que a gente quer lidar com isso. É isso. Né? Você traz, né, a Anne Lamb, que é bem interessante, né, da nação dopamina, porque ela insiste muito nessa ideia da droga de escolha, né? Droga, quer dizer, qual que é a droga? Não é a mesma droga que vicia todo mundo, muito embora a gente tenha culturalmente um certo, né, quer dizer, coisas que são mais privilegiadas em relação ao vício. Né? Outro dia eu estava escutando uma entrevista dela com outro médico, Peter Attia, e ele fala, eu tenho um vício em compra. Né, quer dizer, que é uma coisa que a gente fala pouco na nossa sociedade, inclusive, mas que né, e ele vai trazendo isso, e quando a gente fala sobre, quer dizer, o vício, muitas vezes, ele está dentro de um espectro, por um lado, de coisas que a gente entende que não são legais, que são ruins, mas por outro lado, de coisas que a gente acha que são legais, né, ou que trazem um alívio grande, ou de coisas que são muito bem aceitas socialmente. Né? Quer dizer, então, uma das coisas que ela falou muito bom, o vício no trabalho, né? Quer dizer, isso é uma coisa cada vez mais comum, cada vez mais produtora de sofrimento, e a gente tem uma dificuldade enorme de entender isso como algo que deve ser tratado, né? Quer dizer, como uma questão, né? Um ponto, um problema que deve ser questionado. Né? Um vício que produz o problema e o vício que produz a busca, né, no prazer. Exato. A busca da realização, né? E aí, quando a gente está falando sobre as crianças, é muito essencial isso que você traz, né? Inclusive, o que a gente está construindo quando a gente acha legal que a criança fique quietinha na frente da tela, porque a criança percebe isso, né? Em alguma medida, isso percebe, enfim, talvez não conscientemente, mas isso se instaura, né? Quer dizer, bom, então legal, a criança quietinha, legal. E além disso, tem uma coisa que é muito, que é
é a questão da sutileza, né, que muitas vezes a gente pensa entre, né, a diferença entre disciplina e controle nesse sentido, e falando, olha, o controle às vezes é pior do que a disciplina, por quê? Porque você desarma a possibilidade de resistência, inclusive, né, quer dizer, e muitas vezes o conflito, né, ou falar, não vou dormir, eu não vou comer, eu não vou, né, quer dizer, quanta gente não põe o celular na frente da criança para ela comer? Ela se distrai e come, sem, né? Quer dizer, e o quanto você fala, olha, legal, a criança estava com fome. Muitas vezes a criança que está falando que não vai comer também está com fome. O que está em jogo é outra coisa, né? E que a gente perde essa. E tem uma espécie de docilização, né? E ao mesmo tempo dessa. De novo, né? Desse não lidar com os conflitos. Né, quer dizer, desse desarmamento dos conflitos, né, antes que eles apareçam, né, e que a gente vai instaurando e a gente vai habitando um mundo que cada vez mais a gente tem uma dificuldade de reconhecer os conflitos, entender os conflitos enquanto tal, né, acho que muito, quando a gente está falando, né, aí sobre a psicopatologia clássica, talvez quando a gente pensa o discurso psiquiátrico, ele vai indo para esse lado, né, de repente o que a gente entende como sendo patologias não tem mais a ver com conflito, tem a ver com desbalanço químico, né? Quer dizer, tem a ver, não tem a ver com conflito social, né? Não tem a ver com, se a gente pega, né, o que a antipsiquiatria traz para a discussão, vertentes críticas, fala, olha, muito do sofrimento é produzido socialmente, a gente precisa pensar isso, a gente precisa pensar, né, como que a gente permite que as pessoas possam lidar com o seu sofrimento, não sei o quê, a gente vai indo para um discurso que vai, não é que vai jogando o conflito para o individual, ele vai desarmando a ideia de conflito. Né? Fala, não é conflito, é desbalanço químico. Né? Falta alguma coisinha química, né? É uma questão fisiológica, quer dizer, então o que a gente vai produzindo? A gente volta para a questão da capacidade elaborativa. Né? Quer dizer, bom, o que acontece com essas pessoas quando elas se veem frente a conflitos que elas não conseguem desarmar? Né? Quer dizer, conflitos que elas têm que enfrentar. Muitas vezes isso explode. Né? Eu trabalho bastante com adolescente, a gente vê isso explodindo muitas vezes. Né? Quer dizer, é muito... E aí tem isso, né? Quer dizer, que é uma das grandes clivagens da nossa cultura, né? Que a gente vive num mundo extremamente conflituoso, mas a gente tenta despolitizar o conflito. Né? Isso cai no discurso, bom, não, se tem conflito é porque tem alguém do mal, né? E tem as pessoas de bem, tem as pessoas que são malvadas, e na verdade não é exatamente um conflito político, é um conflito moral somente, né? Não vai, isso tudo, em alguma medida, está dentro de um ecossistema social, né? Quer dizer, e que essas coisas vão se retroalimentando, e o uso que a gente faz da tecnologia também entra aí, né? É tipo a ideia do Uber, de que o Uber vai resolver o trânsito na cidade, né? Quer dizer, eles falam isso, né? Olha que loucura do mundo que a gente vive, né? Eles falam, não, a gente vai botar mais carro, isso vai resolver o trânsito. Gente, né? Que é isso, né? Quer dizer, como se fosse disso que se trata, né? Então, eu acho que, e aí quando a gente está falando sobre as infâncias, volta para isso, quer dizer, qual é o tipo de expectativa, qual que é o horizonte desejante que a gente está construindo sobre aquilo que a gente espera, né, das crianças e o que a gente está produzindo com isso, né, por outro lado, o que a gente está escondendo, né, quer dizer, não só quando a gente coloca um anteparo na frente, né, mas também que quando a gente começa a ver os efeitos de colocar esse anteparo, a nossa resposta fala, não, então isso não pode, né? Então proíbe, né? Então, aí a gente volta para a questão da escola que você trouxe, né? Quer dizer, de fato, eu vejo, né, agora, pelo menos em São Paulo, várias escolas proibiram, né? Ou pelo menos proibiram em momentos determinados. E eu escutei alguns professores falando, de fato, melhora a sala de aula. Né? Quer dizer, o aluno não poder usar o celular no intervalo entre uma aula e outra, quando o professor chega para dar aula, o aluno já está mais concentrado. Né? Não tem, a gente consegue começar a aula mais cedo, é um outro tipo de atenção que a gente tem, não sei o que e tal. Legal, maravilha. Né? Uma proibição completa do telefone na escola, o que isso produz? Isso produz, no mínimo, eu acho, quer dizer, tem uma questão que é da escola poder pensar, ou da sociedade poder pensar o que a gente entende que é a função da escola em relação à tecnologia. Né? Quer dizer, bom, então, como que a escola deve participar desse debate? É só proibindo, falando, não, é ruim, é errado, aqui não entra?
né? Ou a gente fala, não, se a gente parte do pressuposto que existem diferentes maneiras de lidar, de construir a nossa relação com a tecnologia, será que as escolas não têm que ter uma participação outra nisso, né? Quer dizer, justamente de pensar e de ensinar essas maneiras, de construir essas maneiras junto com seus alunos, né? Quer dizer, então, a própria questão da proibição, ela é complexa nesse sentido, inclusive se a gente leva em consideração que nenhuma escola está, digamos, numa calmaria, falando, não, está tudo tranquilo, vamos pensar nisso, que é super difícil, mas a gente está com tempo sobrando, né? Quer dizer, as escolas estão num momento muito difícil também, muitas demandas, né, a gente está colhendo os efeitos, né? Acho que disso, de um jeito de lidar com o sofrimento que tem produzido mais sofrimento, tem produzido situações muito preocupantes, e que as escolas têm sido convocadas nisso e, enfim, tem toda uma dificuldade em poder lidar com isso, né, que são efeitos que já foram produzidos, né? E a gente falando, bom, vamos pegar mais essa bomba aqui, que é um problema super difícil, mas que a gente entende que a escola também tem que dar conta, né? Quer dizer, e aí entra, né, um desses pontos que é falar, bom, a escola proibir, né, em alguma medida pode ser fácil para a escola, mas também muitas vezes é fácil para os pais, principalmente se a gente leva em consideração que se a gente está falando não de uma proibição total de telas, mas de uma redução do tempo de telas, né, que não entra no debate do o que se faz com a tela, né, ou essa tela está mostrando e está produzindo qual tipo de interação, mas é só uma redução, então fala, ó, então não pode ficar metade do tempo acordado na tela, tem que ficar só um quarto do tempo, né, pode ficar só um quarto do tempo acordado na tela. Né? E aí fala, bom, legal, então se é um quarto do tempo, né, quer dizer, metade do tempo a criança está na escola, né, o outro quarto, ela está lá no contraturno, tá não sei o que lá. Quando chega a noite eu estou cansado e eu quero fazer as coisas da casa, eu quero cozinhar, não sei o que, aí ela pode ficar na tela e tá tudo certo, né, quer dizer, então ela não usa na escola para poder usar em casa. E a gente continua, em alguma medida, com essa função de esconder alguma coisa, né? De permitir que os adultos, inclusive, não tenham que lidar com certas questões. Né? Quer dizer, então, de novo, né? Acho que eu volto para essa ideia, né? Quer dizer, o significante, a palavra, a tela, o que a gente está fazendo com essa palavra? O que a gente está depositando nessa palavra? Né? E o que será que a gente não está depositando nessa palavra justamente para ter uma espécie de resposta fácil para problemas que são muito mais difíceis de serem resolvidos? E a gente vai continuar enxugando gelo, de algum modo. Fiquei pensando aqui, a gente não tem muito mais tempo, talvez a gente vai ter que começar a pensar, mas fiquei pensando aqui que essas infâncias que a gente esconde são as infâncias que a gente não quer que perguntem, que talvez nesse caminho que você vai indo, a uma parte, a gente parece que a gente está escondendo justamente aquela criança que incomoda por ser criança, aquela criança que, né, que de Voltando repente... para o Freud que eu falei, né? Quer dizer, por que os adultos ficam tão incomodados com as teorias das crianças? Exato. E a gente tem uma tendência a achar que a gente não fica hoje em dia, né? A gente fala, não, a gente fala sobre sexualidade, a gente fala... E isso não é bem verdade, porque a gente a gente só não fala da cegonha, a gente dá uma resposta científica, né? Quer dizer, a gente fala, olha, não, é o seguinte, né? A gravidez é isso, não sei o quê, tem o sêmen, tem não sei o quê, tem blá, blá, como se fosse disso que se trata, né? O livro da Marta Suplicy, né? Essas Exato. coisas. E Como se fosse isso que a criança estivesse perguntando, que não é essa a resposta que ela quer, né? Então falta escuta. E aí é interessante, né? De repente pensar nisso. Nossa, o que você foi falando, muito, muito importante. Eu acho quando a forma como você elaborou essa ideia toda dos tempos, né? E dos tempos e da pergunta e da frustração, eu acho que tão importante, é fundamental. Porque se a criança não tem como se ver diante daquilo que a frustra e poder elaborar, né, essa questão da elaboração, como que ela vai avançar? Que adulto vai poder ser essa de tolerância? Como é que não vai ser agressiva? Como é que vai evitar ser enquadrada e rotulada dentro de uma caixinha que diz, não, ele tem um transtorno obsessivo compulsivo destruidor, que aí eu vou inventar uma coisa, porque né? Por quê? Porque a criança não se frustra, ela vai destruir aquilo para tentar buscar o prazer que ela está perdendo por não estar sendo respondida adequadamente no tempo que
que ela vem se constituindo aí nessas relações tão rápidas, nesse dedo que move e coloca a figura que quer ver, a musiquinha que quer ouvir, no tempo que quer ouvir, na hora que quer ouvir, enfim, né? E você... E tem esse outro lado, né, quando a gente está falando de elaboração, que é um dos caminhos da elaboração é justamente você pegar a frustração e transformar numa pergunta. Perfeito. Né? Quer dizer, e aí, quer dizer, bom, mas isso, de novo, isso precisa de tempo. Né? Você precisa de um tempo de que essa frustração não seja, inclusive, desarmada. Né? Quer dizer, para que ela possa virar uma pergunta. Exato. Né? E, enfim... É que, no fim, é um pouco do efeito que você falou de quando você tem que abrir a caixa do diálogo, né, para você ter tempo de elaborar. Então, é como se você faz um impacto, né, quando você falou da pesquisa lá nas eleições passadas americanas, para evitar as fake news, é isso, né, de ter tempo para você, de elaborar, de pensar, enfim. E é fundamental. E, senão, se a gente começa a olhar, apagar infâncias, né? Porque você começa a tratar como se a infância já tivesse deixado de ser. É isso que me preocupa, me parece um pouco. E aí é mais fácil, então, não assumir isso e colocar no lugar de quem tem um problema. Que problema é esse que foi constituído? É isso que a gente quer evitar, né? Também é um jeito, e aí fica uma provocação para quem olha de fora, eu acho, da gente entender como que é essa nova maneira de funcionar. Porque nisso que você fala, dessa atenção dividida, disso tudo que se faz, que os programas são elaborados já sabendo que as pessoas estão fazendo isso, assistindo 2 telas ao mesmo tempo, pensando em 2 coisas ao mesmo tempo, você tem uma forma diferente, inclusive, de constituição do ser, né? Então, de crianças que vão se constituindo. E como que a gente aprende a lidar com isso? Sem qualificar, sem entrar no bom e no ruim, né? A gente teve uma outra conversa outro dia, você falou do nominalismo dinâmico, não foi isso? E que é muito interessante dessa palavra que ocupa lugares, né? E ela vai se transformando, inclusive, o seu sentido vai se transformando a partir do lugar que ela vai ocupando. Isso, enfim, acho que na filosofia você tem muito mais essas... Eu não vou entrar aqui, senão vai ser um outro podcast, né? Mas, porque é interessante, se eu fizer um paralelo pensando nessa infância mediada por telas, o que ela vai significando, que é o que você fez de trazer o sentido de tela, do sentido da própria infância, que a gente tem que pensar, né? Não sei, se você quiser comentar, ir amarrando e fechando e provocando, pode deixar em aberto uma pergunta, porque no fim... Não, eu acho que acho que quando a gente está falando, vou aproveitar o gancho do nominalismo dinâmico, né? Quer dizer, essa ideia de que, bom, conforme a gente vai nomeando, a gente vai categorizando, a gente vai falando sobre as coisas mesmas vão mudando, né? Certas coisas, né? A infância é uma delas, né? Bom, dependendo do que a gente fala sobre a infância, sobre as infâncias, a gente vai produzindo outras formas de infância. E isso vai mudando o nosso jeito de falar também sobre as infâncias, e a gente tem um processo aí. E aí acho que tem um ponto que é importante também, que a gente acabou não entrando tanto, mas talvez sirva só como uma provocação mesmo para ir finalizando, que é, olha, de poder localizar, digamos, historicamente, o lugar onde as telas entram e no caminho que já estava sendo trilhado. Eu acho que isso é muito importante. Né? E não só em relação a isso, né, da frustração e tudo mais, mas também dentro de uma certa ideia de performance, né? E que aí eu acho que a gente cai numa lógica desenvolvimentista muito restritiva, né? Quer dizer, muito pouco variável, né? Quer dizer, então essa ideia de que existem momentos certos para que as pessoas, né, janelas de oportunidade, não sei o quê, e essas janelas em geral elas vão se encurtando, eu tenho essa impressão, porque você tem que pegar o momento perfeito para cada criança, porque ela vai poder desenvolver, né, todo o seu potencial e ser uma, né, e o quanto que a tecnologia ela não vai entrando nesse lugar também. Né? Quer dizer, e inclusive em relação à própria ideia de cuidado. E aí a gente vai caindo nessas armadilhas, né? Quer dizer, parece que a gente tem uma espécie de campo minado. Umas 3 semanas atrás, a gente recebeu na USP um professor chileno, o Rodrigo La Fabian, que
tem feito uma pesquisa muito interessante sobre o que ele a gente chama de automonitoramento digital. Quer dizer, então, todos esses dispositivos que vão produzindo os dados sobre nós mesmos e que a gente vai pensando o nosso cuidado com a gente a partir desses dispositivos. Acho que o mais evidente nesse sentido é, por exemplo, os dispositivos que falam como que a gente dormiu. Né? Falam, hoje você não dormiu bem, pega leve no dia, ou às vezes, eu digo isso porque eu uso um desses, né? Eu tenho um relógio que me fala, e ele dá essas mensagens, eu falo, não, vai lá que hoje o dia é seu, né? Essas coisas eu falo, mano, que coisa maluca, assim. Enfim, eu me divirto com o ridículo da coisa, assim, mas o quanto é uma ideia de cuidado, né, que está intimamente ligada a uma ideia de performance. Né? Quer dizer, bom, por que você tem que estar descansado? Né? E para quê? Por que você não pode descansar depois? Né? Aí, às vezes, isso é muito doido desse relógio. Né? Às vezes, quando acontece um milagre, sei lá, eu consigo tirar uma soneca de tarde, sei lá. Né? Um paciente desmaia, fala, não, eu vou dormir. Aí eu durmo, aí o relógio fala, você dormiu, mas olha, mais do que 20 minutos te deixa mais cansado depois, então é melhor você deixar no máximo 20 minutos. Eu falo, cara, você tá maluco? Se eu tivesse 5 horas para dormir, eu tinha dormido às 5 horas, não tem? Controlando a sua vida, por isso que eu não durmo de relógio. Mas nessa ideia da performance, Sim, entendeu? De como você vai estar melhor para fazer depois e como você vai estar. E aí, quando a gente pensa sobre a infância, tem algo desse discurso desenvolvimentista. Não estou jogando fora, né? Quer dizer, tem questões que são importantes da gente poder pensar, mas existe um discurso, Ian Hacking fala sobre isso, né? Bom, a gente leva isso em consideração quando a gente compra presente para a criança. Né? A gente vai numa loja de brinquedos e está lá escrito: esse brinquedo é para crianças de 3 a 5 anos, 0 a 3, não sei o que e tal. Quando você tem mais de uma criança em casa, você vê e fala, cara, que loucura, né? Enfim, as coisas são muito mais fluidas, assim, mas a gente tenta funcionar dentro dessa racionalidade que não deixa de ser uma racionalidade da performance, né? Quer dizer, porque no final das contas é isso. Não, se você dá um quebra-cabeça de não sei quantas peças para o seu filho de 5 anos, isso vai desenvolver a visão espacial dele, ele vai começar não sei o que lá e tal, e que a tecnologia ela vai entrando nisso, né? Que a gente tem uma explosão dos aplicativos educativos, inclusive. Né, e que entram, né, ou a própria, enfim, acho que a gente precisaria de um outro, né, para discutir, por exemplo, a própria ideia de gamificação, né, quer dizer, cada vez mais a gente pensa a educação desse jeito gamificado, que no limite, né, é um jeito de você pensar como que você retira o conflito da coisa, tem coisas que são chatas de fazer. Esse é um tema que é uma coisa fundamental, né, essa gamificação educacional, assim, porque é uma forma de pensar aí e um discurso que vem sustentando, inclusive, muito daquilo que você usou de um jeito um pouco diferente o exemplo, mas olha só, meu filho não passa tanto tempo assim na frente da tela, ele está estudando, ele está aprendendo, se na escola então não passou, pode ficar, como você disse, pode ficar em casa, mas, tem sempre esse mas, veja bem, ele não está na frente de qualquer coisa, ele está na frente de um aplicativo super educativo, ele está aprendendo. Acho que essa é uma discussão fundamental. Sim. Acho que é uma discussão e que merece um outro podcast, olha lá. Vamos já pensar nisso. Eu sou facinho, eu convidando mesmo. Acho ótimo, porque eu acho que é uma coisa que é fundamental até de pensar nisso, é impressionante. E outra, né, você fala, a gente mesmo essa ideia de performance, então, que está por trás disso daí, tem a ver também com a performance das crianças de cada um nos aplicativos, nos jogos. Sim, sim. E o que isso vai provocando. Tem performance das coisas mais inusitadas, né? Você já viu no Google, no Waze, você pode ganhar pontos, eu não sei para que serve, mas você fala onde tem um carro parado, você ganha ponto. É isso. Né? Enfim, Quem somos nós, né? Quem somos nós, onde estamos, que loucura, meu Deus, que um relógio vai dizer que a quantidade de sono que você tem pode te deixar mais cansado, vai começar a reger a sua vida. Ok. Sensacional. Paulo, bom, não sei se você quer finalizar, mas a gente... Eu gosto de não finalizar. Aberto, não tem.
Sensacional, adorei essa nossa conversa. Eu acho que é isso que deixa aberto para muitos outros, deixa muitas perguntas ainda para cada um de nós pensarmos, né? Em pensar, em cada um de nós pensar em que infâncias são essas que a gente pode tá escondendo atrás da tela, porque somos todos responsáveis por isso e corresponsáveis. Acho que não tem quem não use tela e quem não mostra para uma criança que está diante de uma tela, então que isso tem efeitos que todos nós somos corresponsáveis, né? É isso. Não são escolhas aleatórias, inclusive. Sempre tem... vale a pena a gente pensar por que fazemos essas escolhas. E aí, acho sensacional, você provocou muitas coisas. Muito, muito obrigada. Agradeço em nome do Despatologiza, de novo, a sua disponibilidade. E fica aberto o convite para continuar. Legal, eu que agradeço, enfim, esse convite, o próximo, enfim, me diverti muito, eu gosto de fazer essas coisas, e é isso, tomara que a gente tenha mais conversas, agradeço de novo o convite. Muito, muito obrigada. E para quem nos escuta, fica aberta também para as perguntas, mesmo que a gente responda a posteriori, né? Isso aí. Muito obrigada. Então, tchau, tchau.